tão bom estar no meio da família e falar de coisas tão importantes, alegres, sobre o que nossa família é. E a nossa família é uma família missionária. Glória a Deus por isso. Obrigada, Bia, pelo momento missionário, foi muito bom. Eles estão muito animados para virem para cá. Nós, essa manhã, bom dia, nós vamos começar uma nova série, o Evangelho no cotidiano. O Evangelho na fé, na família, nos relacionamentos, do trabalho. E é um tema interessante porque é pura teologia. E como o nosso grupo do discipulado conversou bem, falando que teologia, ela serve para ser vivida, não só para ser estudada, lida. Teologia pura é teologia na prática. Então, o Evangelho no cotidiano é isso. A gente viver Deus todos os dias, independente do que nós estamos em realidade vivendo. A base para essa série é um versículo que é tão poderoso, ele tem tanta teologia nesse meio. Ele diz em Colossenses 1,17: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ou, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é esse Ele? Nele, Jesus Cristo. A introdução aqui vai nos levar a pensar que a nossa crise é de uma vida fragmentada. Não estamos ainda inteiros. Não estamos ainda com a vida plena. Graças a Deus Ele vai vir. Jesus vai voltar. Assim como Ele prometeu que viria antes. Ele é o primogênito de toda a criação. Antes de tudo, Ele já é, já era e está aqui entre nós. Muitos cristãos, a gente tem que se incluir. Nós vivemos hoje uma experiência frustrante de desconexão entre a fé nas Escrituras e a vida cotidiana. Temos a vida da igreja e a vida lá fora. Isso resulta em desânimo e um testemunho muito fragmentado. O cristianismo, a nossa fé, não é um acessório para a sua vida. Hoje o mundo, ela está apelando, quanto mais os consumistas, para acessórios. Porque é o acessório da vida, aquela antiga roupa, enfim. Mas o cristianismo não é um acessório para a nossa vida. É o fundamento, é tudo, é a rocha, é a base sobre o qual toda a sua existência, a sua história em Cristo subsiste. A nossa história, ela não é algo por acaso. Ela está firmada num propósito de Deus. E que, maravilhosamente, pela graça, nos convida a viver essa história juntas. Se nós não entendermos isso, nós vamos acreditar que Jesus é somente um profeta, como muitos falam, ou somente um ser de luz, ou somente algo que a gente vai experimentar quando a gente está triste. Jesus é uma pessoa, vai além do que a gente viver todo dia e tentar encaixar. Ele é a pessoa, Ele é a história. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. E é tão maravilhoso que Ele não fala de linhas gerais. Ele fala para você, Lucas. Ele fala para você, Alê, Santi, para todos, Romário, Cal, Tereza, Bia, para a minha vida, para a sua, Marcos e todos, aqui eu posso citar o nome. Você tem uma história e vai ser proclamada essa história por Deus. E é por isso que a soberania dEle é maior. Porque a gente não só vive, a gente vive em graça, a gente vive relutando, mas uma alegria que não vem desse mundo. A nossa história está fundamentada na grande história, na pessoa de Cristo. E o cristianismo não pode ser algo enfeitado, não pode ser algo assim, corriqueiro ou de rotina, domingo eu vou na igreja. Se fosse assim, tem outras muito melhores para você fazer, outras coisas. Eu estou aqui, você está aqui, porque Cristo está aqui. E se o templo, como o pastor Zé pregou, na última vez, o templo aqui é só um edifício. Como é que eu percebo que a presença de Deus está aqui e que eu não vou voltar para casa do jeito que eu sou? Porque Cristo está aqui, vivo.
O fundamento da tua história e da minha. Vocês sabem que eu gosto muito do autor C.S. Lewis. Tem outros, mas ele traz tanta condição de crença, porque é um ateu e viveu isso, e depois se rendeu a Jesus. Ele, num livro chamado O Peso da Glória, a glória tem peso. Ele vai dizer assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo sol. A gente não está vendo o sol, mas ele está lá, tá? Mas porque através do sol eu vejo tudo ao meu redor. Isso é o cristianismo. Eu acredito não porque vejo, mas porque através dele eu vejo Deus, eu vejo a salvação, eu vejo a remissão, eu vejo o escrever de nova história, eu vejo a vitória em Cristo Jesus. A fé é a luz que nos permite enxergar o valor do cotidiano. Teologia boa é teologia que vive todo dia, que crê no soberano, que crê num Deus que é pessoal, que crê num Deus que está interessado na sua dor, na sua alegria, num Deus que está permeando o futuro muito maior e melhor que você possa imaginar, apesar de chorar e não entender. A fé cristã, ela não pode ser uma fé que vai ter valor porque eu tenho respostas de Deus. Nós temos que parar com isso. Nós temos que decidir crer ou não crer. E se não crer, não tem problema. Nós vamos te contar uma história da salvação. A fé não pode ser valorizada porque eu tenho resposta de Deus. A fé precisa ser valorizada porque a fé é uma pessoa que antes de tudo ele criou, ele veio, morreu no seu lugar, teu nome está lá na cruz, e morreu e ressuscitou, e vai voltar, e vivo está, e está aqui. Aleluia. Essa é a fé que muda a tua história e a minha. Não podemos olhar por lentes humanas, carnais, limitadas, mas no fundamento que é a história é Cristo. A fé é a luz que faz eu enxergar que todos os dias é um dia que eu tenho que levantar e dizer: me ajude, Senhor, me salve, Senhor, me apoie, Pai, me direciona, enxugando as lágrimas, de joelhos, ou até mesmo muito, muito triste, que é a perda de alguém. E sabe o que faz a diferença? Faz a diferença que quando a gente é família, a gente chora juntos. Quando a gente é família, a gente não entende a dor, mas a gente compartilha a dor. Mas também quando tem a graça e a bênção e a alegria, nós compartilhamos em festa também. Isso é família. A minha fé, ela não é isolada, graças a Deus. Ele fala isso para nós. A minha fé é valorizada porque está junto com você, porque você também crê. E quando eu estou pedindo a Deus algo na minha vida, para a luz de Cristo brilhar, você chega para mim e fala uma palavra, um abraço, uma oração, e eu também por você. E assim a gente vive até Cristo voltar, e a gente dá glória de testemunhos após testemunhos de milagre. Mandar missionários, essa igreja foi pioneira em mandar missionários. Isso não está no script, mas o milagre de ser uma igreja enviadora é o milagre dessa fé genuína de Cristo viver junto. Muitas dores, mas alegrar-se que tem uma igreja firme em Portugal, igrejas plantadas na Índia, uma igreja rica plantada internacional no Japão. Sabe por quê? Porque eu e você não desistimos da fé. O primeiro ponto que nós temos que ver dessa riqueza desse versículo, são só 2 frases, e tremenda, do Colossenses 1,17, é que a supremacia de Cristo, o Criador da história, está acima da história. É o slide 4. A supremacia de Cristo, o Criador da história, está acima da história. Cristo é o agente anterior. Antes que se faça qualquer coisa, que pensasse em qualquer coisa, ele já é. É como uma equipe não do nada, mas a sua existência, sentasse e planejasse criar algo surpreendente. Céus, o universo, as galáxias, a Terra,
o que tem na terra, o ser humano, e criasse também o plano da salvação. Paulo, em Colossenses, e aqui, Paulo estava enfrentando algo extremamente difícil na igreja. A igreja de Colossos estava enfrentando um dualismo, uma dúvida sobre o que era o evangelho. E o gnosticismo, como agora, que voltou a ter moda, era muito forte. O que é o gnosticismo? A matéria é má. É má, sempre vai ser má, e não tem nada que possa mudar isso. Por isso, vamos só pensar na parte espiritual, porque a matéria é má e não tem nada que possa mudar isso. E tendo uma ideia como essa, você imagina, né? Se a matéria, a carne é má, então tem coisas da carne, é má mesmo. Tudo bem, pode fazer, entendeu? Essa ideia. E Paulo está dizendo aqui que não é bem assim. Ele tem uma convicção de que Deus é antes de todas as coisas. E que sim, há uma maneira de eliminar essa matéria má do seu original, que é o caminho da salvação, é Cristo. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo, e iria dizer, né? Ele é antes de todas as coisas. Isso significa que Jesus possui primazia total e absoluta. E Ele é soberano sobre a história, sobre a sua história, sobre a história do mundo, sobre a história da palavra, sobre a história divina e sobre a história daquilo que vai se findar ainda. A sua história não é algo simples que você vai vivendo e construindo. A sua história, ela é permeada por algo que você escolhe, por algo que você sente, por algo que você clama e tem a resposta, por algo que milagrosamente você não vê, mas você acredita no Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele é supremo, e não há ninguém que possa tomar lugar disso. É tentado, inclusive nós, de estarmos no trono. Mas Ele é a supremacia. Ele é a imagem de Deus invisível. Isso é teologia pura. Ele é a imagem de Deus invisível. Não para por aí. E o primogênito, o que é o primogênito? O primeiro da criação. Antes, Jesus já era. Então, o que Jesus fala sobre você, o que Jesus fala comigo, o que Jesus fala para a igreja, o que Jesus fala para a sua família, o que Jesus fala para o seu coração, continuadamente, todos os dias, é o próprio Deus na história vivendo com você. Jesus é a imagem do Deus invisível, mas Ele é a pessoa que está aqui. Você pensa que a sua história é a minha? Foi feito por como dizem, uma influencer, né, que agora virou influencer, um roteirista. Que roteirista é esse? As pessoas se espantam por algo que acontece milagrosamente, que é os resultados da vida e de cada história. Sim, nessa história tem sofrimento, tem choro, tem dor, tem coisas que você não entende, tem coisas que você percorre para saber uma resposta, tem coisas que você faz para justificar, e assim vai. Mas essa história está permeada com o sangue de Jesus e tem um sentido. Que é a grande pergunta dos séculos e dos séculos. Quem eu sou? Por que eu existo? Jesus sabia e sabe quem Ele é. E em João 8,58, Jesus respondeu. E Ele firmou isso na verdade. Eu lhes digo a verdade. Qual é essa verdade? Antes mesmo de Abraão nascer, falando aqui de 2000 e poucos anos antes de Cristo. E quando ele estava falando isso, era quase no primeiro século ali, né? Antes que de Abraão nascer, eu sou Deus. Se nós não crermos nisso, nós não estamos vivendo a fé atuante. Nós estamos com um conceito de fé, nós estamos com um conceito de Deus, nós estamos sentindo Deus, mas esse Deus ainda não entrou na tua história, no teu coração, no teu espírito, na tua vida. Ele é o eu sou. Tudo depende da palavra dele. Mas Jesus disse isso. Mas você quer um profeta antes de Jesus? Né?
humanamente está aí falando com os discípulos? Isaías 41 fala, 4. Presta atenção. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração? Desde o princípio dos tempos. Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Você ainda acredita que a tua história é vaga? Que a tua história é um acaso? Que a tua história é algo que você vai permeando porque você estudou ou porque você tem informações? Sim, Deus escreve. E Ele convida também a gente para poder escrever junto. Esse trecho de Isaías lembra de Apocalipse, não lembra? 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alguém tem dúvida? Mas a dúvida chega. A dúvida chega quando as respostas não estão chegando a nós. A dúvida chega quando o sofrimento é tão grande, você está passando por tantas coisas. E tanto você quanto eu já vivemos isso. E o inimigo e nós mesmos começamos a pensar: será que Deus é soberano mesmo? Será que Ele está me vendo mesmo? Será que Ele falou que Ele é o eu sou, o alfa e o ômega? Como é que isso está fazendo sentido na minha vida? Sendo que eu não consigo nem levantar o meu rosto ou enfrentar as coisas difíceis. Porque não depende do que você sabe, o que Deus apresenta, Ele é. Se for assim, Deus deu capacidade para você observar, pensar, ler a Bíblia. Então, por que a palavra? Ou ler outra coisa? É por causa do relacionamento. É porque Ele é vivo. E Ele quer ser eu sou, né? O alfa e o ômega, sentido na tua vida. Não porque você sabe, mas porque você crê. Está vendo como isso faz diferença? De pensar nas coisas que a gente está passando hoje? Eu não preciso entender, Senhor. Eu quero crer na tua soberania. Sabe, nós estávamos falando no discipulado sobre isso. Interessante que o tema do discipulado é a soberania de Deus no cotidiano. E exatamente o nosso tema. Que muitas vezes nós vamos ter que, cada manhã, levantar e orar. Me ajuda, Senhor, a crer na tua soberania. Me ajuda, Senhor, a ver o Senhor como o cristianismo como o sol. Eu vejo, mas eu quero ver além, através disso. Porque, sabe, as frases mais corriqueiras assim, né, mais rotineiras, por que está acontecendo isso? Até quando vai acontecer isso? Parece que veio em bando, urubu, vem outros, né, vários problemas juntos, e a gente se perde em nós mesmos porque a gente não entende. Mas quem disse que tem que entender? O Lucas, nosso discipulando do Você Acredita, encerrou com essa questão. De novo, Jó. Jó queria entender. Jó queria a resposta de Deus. Se é uma coisa que Jó não tinha, era paciência, gente. Enganaram a gente. Jó não tinha paciência. Deus, por que eu estou passando isso? Eu faço tanta coisa boa. Ah, Jó, vamos conversar. Quando você falar para mim como eu fiz a asa do passarinho, todos os seus nervinhos e todas as suas células ali, aí você vem conversar comigo, eu te respondo. Se você falar, tá bom, passarinho é muito difícil, vamos ver uma nuvem. Como é que eu formei a nuvem? Como é que eu fiz os fundamentos? Qual é a mão que segura o universo? Quando você me responder, vou. Ah, Senhor, eu só te conhecia conceitualmente. Era um conceito. Agora, meus olhos te veem. Eu creio, sem ter as respostas. Não somente a supremacia, né, de Cristo, que Ele é o Criador, Ele é antes de tudo, mas a outra frase vai falar outro ponto importante, que não somente Ele é supremo, mas Ele sustenta o universo. A sustentação do universo. Jesus é a coesão cósmica
que impede que o universo se desmorone. Tá boa essa, Claudinei? Físico, a gente tem um físico aqui. Físico e matemático. Ele é a coesão cósmica, é a cola. Que os físicos falam isso, né? Da cola cósmica. É a cola que segura o universo. É a mão que segura. E nesse universo está você. E ele consegue ir e segurar você, como ele segura a galáxia. Nele tudo subsiste. No grego é sinesteme, que quer dizer manter unido, preservar para não desintegrar. Se nós não tivéssemos Jesus na nossa vida, ou nessa realidade de salvação, você estaria inteiro? Ou despedaçado? Desintegrado da vida. Quantas pessoas estão desintegradas? A Bia falou, 3 bilhões de pessoas. Entendendo que a vida é isso aí. Uma coleção de sentimentos e de tédio. Não, a gente tem um sentido na vida. Jesus, se você não quer falar sobre a cola cósmica, então você pode falar que ele é a força motriz que mantém a harmonia e a ordem, evitando o caos. E ainda que tenha um caos pequeno, ele está lá. Deus é justo, ele olha tudo, ele vê tudo. Ele conhece tudo, ele sabe aquela pessoa ou aquela situação que a pessoa ainda vai orar para ele, ou que está planejando contra ele, ou contra os seus filhos. O Deus que segura a galáxia, o Deus que segura e não desmorona, é o Deus que te ouve, e que pode mudar a tua história, ou antecipar, se você escolher e orar, crendo, não por resposta de Deus, mas porque você crê que Ele pode. Os cientistas falam das forças que mantêm o átomo unido. Eles estudam isso, né? A teologia identifica essa força como presença de Jesus. Essa presença de Jesus que você está percebendo aqui, e que está falando e você lembrando de cada coisa da tua vida, para mim também, essa é a cola cósmica. Há um estudo, não sei, depois o Claudinei pode responder melhor, mas que os estudos com a NASA diz que tem os dois lados da Terra é segurado por um fio, parece que é um dedo ali, ó, que está segurando, sustentado. Quem é? Dedo de Deus, né? Enquanto a ciência busca a coesão da matéria, a Bíblia nos revela que a sustentação do universo é um ato contínuo do poder de Cristo. É contínuo. É agora, daqui 5 minutos, é contínuo. A presença dele é contínua. Ele sustenta, ele que segura, ele que rege, ele que molda, ele que muda e faz e acontece, porque ele é Deus. É como imagina a vida como milhares de pedaços de vidro, sem cimento. O fundamento, que é Cristo. São apenas cacos perigosos, largados, rachados. Em Cristo, cada fragmento do cotidiano encontra seu lugar e propósito. Cada lugar da tua vida, com um grande mosaico, vai pondo, quebra-cabeça, se você quiser pôr assim, e vai se unindo. E sabe o que é isso? Depois que a gente vê um pouco feito, o peso da glória. Você já parou para pensar que a tua vida fragmentada e a minha, uma vez com Cristo, vai manifestar a glória de Deus? Já pensou que o porquê fica sem sentido quando a gente vê que a nossa vida vai refletir o poder de Deus? Pense em algo que você está vivendo agora e está na dúvida. Eu tenho certeza que eu posso te dizer, a glória de Deus vai ser manifestada. A glória de Deus vai ser manifestada. A presença de Deus vai ser pregada. Jesus vai ser pregado em você. E alguém vai perguntar, como você pode estar tão quebrado, fragmentado, e vir de você algo inexplicável? É a presença de Deus dentro de você. O Hebreus 1:3 fala assim, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua poderosa palavra sustenta todas as coisas.
Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Filho irradia a glória de Deus. O Filho irradia a glória de Deus. O Filho, Jesus Cristo, que mora no teu espírito, irradia a glória de Deus. Você acha que qualquer coisa que você passa ou eu não vai permear a glória de Deus porque Ele mora no teu espírito? Vai. E muitos vão desistir. Está muito pesado para mim essa fé. Deixa eu movimentar aqui, deixa eu controlar aqui. Estou muito incomodado com tal e tal pessoa, porque irradia alegria. Alguém disse assim para mim, que quando não me conhecia, né? E essa minha personalidade, fala assim, eu me incomodar. A pessoa aceitou Jesus nesse dia, tá? Deixa eu só te preparar. Era a segunda vez que ela ia na igreja. E ela falou assim, sabe, eu olhava para você, eu tinha tanta raiva dessa tua alegria. Que menina alegre. Que menina que parece que nada mexe. Que soberba é essa? E eu olhando assim, né? Não me desculpei pelo que eu sou, porque eu sou em Cristo. Mas é porque incomodava, não o meu jeito de ser. Cristo que mora em nós. Que apesar de tudo, a gente é alegre em Cristo. Que tem um significado e propósito. Isso não significa que nós não vamos ser cuidados, pastoreados e buscarmos em oração. E aí, depois que ela aceitou Jesus, aí ela falou que fez questão de estar na nossa sala de discipulado. E ela contou isso. Ela falou, Glei, agora eu fico assim, eu sei o que ela tinha, eu também tenho. Para a glória de Deus. Porque eu estou vivendo essa dor? Para a glória de Deus. Porque Deus não me disse o sim e me disse o não, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Bem-aventurados que sofrem pelo Evangelho. Romanos 11:36 vai dizer também, e o mesmo Paulo, né? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Todas as coisas vêm dele. Sabe o que é a maior leveza da vida quando a gente encontra Jesus? Que nós não precisamos controlar tudo. Nós não precisamos saber de tudo. Nós não precisamos justificar tudo. Isso é com Ele. Eu creio que o meu Deus é perfeito. E toda essa situação, toda a minha cotidiano, terá resultado na glória. É fácil? Não. É doloroso? É. É confuso? Também. Porque somos limitados. Mas o Senhor, Ele não fica na glória, olhando e castigando a gente, nossas vidas. Ele anda junto, como Ele andou com os dois do Emaús. Depois os dois do Emaús falou, acaso não ardia nosso coração? Tudo faz sentido na presença de Deus. Terceiro, o desafio do Evangelho no século XXI é contra esse dualismo. Nós estamos vendo que existe muito ateísmo prático. O que é isso? Eu creio na fé, eu creio em Deus, mas a minha vida não demonstra isso. E muitos líderes não vivem uma vida do Evangelho. Muitas pessoas que pregam o Evangelho, na hora de você se submeter a alguém ou de cuidar de alguém, não, se vira contra, né? Por quê? Porque tem muito dela ou dele e não tem a da fé genuína. Triste isso. E por que a gente fica sabendo disso? Tem muitas coisas que eu falo, né? Que tem muitas coisas que acontecem que é exemplo para eu não seguir. Está aí uma coisa que eu não quero fazer. E aí você pode dizer na tua realidade qual é. Então, esse desafio do Evangelho no cotidiano são essas forças malignas. Tem pessoas que pregam, mas não são convertidas. Tem pessoas que leem a palavra todo dia e jejua, mas não é convertida. Tem pessoa que diz que faz muitas coisas, mas não é convertida. Ou então, como eu posso ter certeza da salvação? Se você está em dúvida, você já não tem essa certeza. É redundante, mas é. Hoje, todos nós vamos sair daqui certos que tem um Deus que subsiste,
que um Deus que mora dentro de nós e que a cruz, o Calvário, que a graça é suficiente. É pela graça. E Deus revela tudo. Assim como tudo subsiste nele, ele sabe de tudo. O que a Bíblia fala? Não há nada escondido que não venha a ser revelado. A gente não precisa se preocupar. A verdade é revelada. Não precisa buscar. E a verdade de Deus é uma pessoa. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E esse mosaico faz sentido quando o fragmento todo é alinhado com o Espírito Santo. A fé genuína deve reformular, reframe, né? Tem até um estudo disso. Reformular cada aspecto de nossas vidas. Cada aspecto. Empregos, responsabilidades, relacionamentos, família, vida, habilidade. Cada parte precisa fazer sentido. Deus, ele ama o engenheiro, mas ele usa a engenharia. Deu inteligência para isso. Né, Sandy? E assim com a genética, assim com a sala de aula. O trabalho é a vida. Qual era a profissão de Jesus? Pode falar sem medo. Qual que é a profissão de Jesus? Como o pai de José é carpinteiro. Que incrível, criar coisas da madeira. Um artista, né? Ele tinha isso, ele fez questão de ser exemplo disso também. O trabalho não pode ser algo que você fala, é o pecado, agora eu tenho que suar para trabalhar. O trabalho faz parte desse peso da glória. O reframe, né, do trabalho é uma inspiração que entendemos que, sim, Jesus, ele não vai para o trabalho, ele já está lá, clamando, chamando para a soberania em cada centímetro quadrado da sua tarefa. Olha uma palavra profética aqui. Cada centímetro quadrado da tua vida, Jesus está nele. Cada centímetro quadrado da tua vida, Jesus está nele. Não há 1 centímetro, e isso não é uma fala só minha, é uma tese do Abraham Kuyper, um filósofo antigo. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo não clame, é meu. Não há nenhum centímetro de toda a sua existência minha que Jesus disse, é meu. E quando Jesus fala que é meu, se você está alinhado, justificado nele, ele faz todas aquelas promessas de filho, ele corrige, ele ajuda, ele responde, ele vai, ele faz a parte da história. Mas aquele que não tem o Senhor, ele usa para dar oportunidade para falar dele. Se não quiser, também é uma escolha que não quer o centímetro quadrado da vida. Mas tudo que você está vivendo, todo centímetro da sua vida, todo segundo, agora, Jesus está dizendo, é meu. É meu esse suspiro, é meu esse pulsar do coração, é meu o seu pensamento, é meu o seu desejo, é meu a tua fé, é meu o teu propósito, é meu, é meu, é meu. Não porque Deus é esse usurpador de controle, mas porque quando Ele diz é meu, Ele está fazendo. Ele está fazendo. A gente está indo para a aplicação já, estamos indo para a conclusão. A fé precisa revelar Cristo. E quando nós temos um alinhamento com Deus e uma intimidade com Deus, é muito fácil ver quando não está em Cristo. Tem toda e qualquer fé. Temporal, quando as coisas precisam, ou quando faz a força do pensamento, né? Mas a fé que salva, a fé que muda, a fé que faz o milagre agora, a fé que cura, médico divino, a fé que transborda do Espírito Santo em você, a fé que te dá esperança de algo ser muito maior para a glória dele, essa fé revela uma pessoa, e uma pessoa que mora dentro de você. Por isso que a gente não consegue ser ateu, não podemos ter ateísmo prático. Eu tenho Jesus dentro de mim, mas a minha vida não mostra isso. E deixa Deus.
Eu estava falando no grupo também, hoje foi muito bom o nosso grupo, a gente conversou bastante, falando que teve um texto, né, que Deus revela, que as pessoas falaram, mas por quê? Os discípulos tinham essa dúvida que você e eu temos. Por que aquele que não ora, não busca, não tem compreensão da vida eterna, não fala que você é Messias, tem uma vida totalmente diferente, regalada? E eu aqui, né, na perseguição, né? Jesus, claro que eu estou parafraseando, mas Jesus fala assim, algo assim, por que você está preocupado? Eles já têm a recompensa que estão buscando. Tem pessoas que já buscam recompensa nessa terra. Poder, dinheiro, força, domínio. Tudo que quer buscar dessa terra. E vai ser recompensado por essa terra. Nós temos uma herança, uma recompensa. Aquele que preservar sua fé até o final, estará na eternidade. Que é pífia essa pátria aqui e essa vida, diante da eternidade. Eles já tiveram sua recompensa. Vão ficar aqui, viver aqui, e o sumo daqui mesmo. Isso não significa também que Deus não abençoa. Pelo contrário. Como discípulos, somos chamados a viver essa coesão que revela Cristo. Tanto no trabalho, quanto na família, quanto nos relacionamentos. Essa é a primeira abertura da série. No trabalho, é ser conhecido pela honestidade, criatividade, pelo compromisso. Significa que essa obra que você está fazendo todos os dias, ela não é mero cotidiano porque você precisa pagar as contas. É muito além. Você imagina esse Deus que subsiste em tudo, que segura tudo, o universo, está dentro do teu espírito e vai com você e te espera no trabalho, te espera na sala de aula, te espera no parque com os amigos, te espera no futuro, te espera na mesa, te espera quando você está orando e chorando com a família, mas também quando você está se alegrando. Na família, aqui é um apelo, agarrar-se à esperança e viver o amor e a fidelidade de Deus. Tem mais campo missionário do que a família? E a família cristã também. Vamos nos agarrar-se na esperança de um Deus que tudo subsiste. E aí sim, Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de Colossenses, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Tudo. Tem até um slide que fala isso. Pode passar. Próximo slide. Fala família, trabalho, talento, relacionamentos, confiança, tudo. Façam de coração. Porque o cotidiano, da agora em diante, eu e você temos uma responsabilidade. O cotidiano não é pífio, simples. O cotidiano tem muito poder da presença de Deus. Essa série, o Evangelho no Cotidiano, visa nos conectar melhor com a palavra de Deus e viver esse Evangelho todo dia. E aí a pergunta que o Senhor faz a nós é: onde a sua vida está em caos hoje? Entregue essa área ao sustentador. Continue a crer na verdade, na firmeza e agarrem-se na esperança. Deus Todo-Poderoso, nós, diante do Senhor, de tudo que nós entendemos aqui da Tua Palavra, e não só isso, a confirmação da presença na adoração, em cada momento que a gente entrou aqui, está dizendo que Tu és real, que o Senhor era, e é tão todo-poderoso, segura tão o universo, é supremo, é suficiente. O Senhor está aqui. Tua presença está aqui. Nós declaramos que o Senhor é a imagem visível de Deus, o Senhor é Deus. Deus nos faça viver uma vida
cotidianamente revelando o Senhor, fazendo sentido, ter alegria em pegar o ônibus e ir para o trabalho, estar num trabalho, estar na família, nos relacionamentos, nos estudos, no ministério, tudo com sentido. E quando a nossa carne não aguentar, e quando as dores aumentarem, a incerteza, nos agarre, Senhor, e nos puxe para a esperança de quem o Senhor é. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor está lá na nossa casa do almoço, daqui a pouco, à tarde, à noite. A nossa segunda-feira não é mais a mesma depois dessa palavra. Não só segunda-feira, todos os dias. Nós declaramos como igreja que o propósito de Deus para cada um será revelado, montado e feito pela fé em Cristo Jesus, porque Tu és o nosso soberano Deus. Tu és o nosso soberano Deus. Tu és o nosso soberano Deus. Por isso, Senhor, vai em cada coração, em cada mente, em cada situação da minha vida também. Eu me incluo. E vai derramando da Tua soberania, da fé, do que o Senhor sabe todas as coisas, controle todas as coisas. Ó Deus, Tu és justo, Tu és santo, Tu és bom, Tu és perfeito, tudo que o Senhor faz é perfeito. E pode mudar a história a qualquer momento, porque Tu és Deus. Muda a nossa história. E que o peso da glória em cada um que está vivendo agora seja refletido para muitas nações, para muitas pessoas. E se você está comigo para entregar isso que o Senhor está pedindo, esse caos, eu gostaria de orar com algo que a soberania de Deus exige de nós. Crer na soberania de Deus é ser humilde. Porque eu vou soltar o controle da minha vida. Você está disposto a... Eu solto aqui agora, em nome de Jesus. Eu solto o controle da minha vida, do que eu penso, do que eu quero. E se você está assim como eu, com essa presença de Deus, eu gostaria que você levantasse e entregasse o teu caos a Jesus. Entrega qual que for algo tão difícil. Entrega, porque sabe o que acontece? Junto da igreja, a história muda, porque Deus deu autoridade à igreja para ministrar. Entrega a sua dúvida, entrega a tua fé, entrega o teu corpo, entrega a tua família, entrega o seu trabalho, entrega, porque Ele é a imagem do invisível, Ele está ouvindo você. Deus, a gente entrega esse caos no poderoso Senhor, Deus do universo, mas que é pessoal e é nosso amigo. Aleluia. Amém.